Olá, eu sou o Herbert Bianchi, sou videomaker, fã do filme Superman com o ator Christopher Reeve e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. Já tive a oportunidade, há alguns anos, de conhecer esse verdadeiro artista e eu fico muito feliz que ele está aqui novamente conosco. Um bate-papo agradável com esse brilhante ilustrador, Douglas Galim. Muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz aí por você ter vindo aqui também. Né? Legal. Douglas, conta um pouquinho para os nossos internautas. O que você tem feito aí? As pessoas que puderem, né, depois até podem acessar o canal e ver a entrevista, né, ou o meu canal tem entrevista também. Mas assim, eu até comentei naquela época, né, que eu estava tentando me reinventar. Isso! Após a morte da minha esposa e tudo mais, era minha sócia, era uma artista muito talentosa. Sim. E eu comparo esse momento que estamos vivendo hoje, né, com algumas coisas que já aconteceram no passado, né, na parte de design, na parte de ilustração, e eu estou me referindo especificamente sobre inteligência artificial, né? Então veja bem, eu acho que talvez as pessoas não tenham essa informação, né? E eu até trouxe aqui uma arte que se usava na Editora Abril para fazer o livrinho do Garfield, né? Depois até vou colocar. Isso, perfeito. Vou colocar ela melhor. Não, maravilhoso. Que eram os quadrinhos, o lugar para os balões. Sim. Então veja bem, era tudo isso aqui feito com nanquim, e isso daqui era uma adaptação do formato. Então, por exemplo, ó, se você até deixei separado aqui para isso é o que vinha, né, junto com os outros, né, é o que vinha dos Estados Unidos. E aí então é uma cópia PMT, uma cópia fotográfica, e aí você colava ela no lugar, no quadrado, e fazia o que a gente chamava de decorado, completar a cena, fazer os balões. Os balões eram todos escritos à mão. Sim. Então veja bem, hoje falar isso... Demorava muito, né, também, né? O pessoal era rápido. Principalmente na parte de cores também, né? Ah, sim, quando tinha cor, inclusive não era, você não pintava a cor. Você fazia um guia de cor, porque isso era colocado depois no fotolito. Não era escaneado ou algum processo fotográfico que pegava diretamente. Esses processos eram muito caros. Então, por exemplo, na rotogravura, que era o que a Abril usava, era um processo de muito grande quantidade, você fazia um guia de cor, e esse guia de cor ia para a gráfica, e aí a gráfica fazia a separação de cor e fazia os fotolitos dessa forma. Lembrando que o fotolito ainda é feito dessa forma com 4 cores, né? Sim. O preto, que vai para o fim, tem o magenta, tem o amarelo e tem o cian, que é o azul. Né? A combinação dessas cores é que dá toda a gama de cores. Então veja bem, por que eu comento isso? Hoje em dia falar isso é a pré-história, né? As pessoas falam assim, como é que eu não posso chegar lá e escrever o balão e já colocar, escolher a fonte que eu quiser e tudo mais? E por que eu faço essa comparação agora com a inteligência artificial? Porque a gente está vivendo esse momento. Quando, por exemplo, o pessoal que fazia tudo dessa forma e entrou o computador na década de 90, e eu ainda tenho amigos que até hoje não usam o computador, sentaram comigo, ficaram um mês para aprender o computador e uma semana depois não lembrava nem como ligar o computador. Certo. Então, veja bem, tem pessoas que não vão se adaptar à nova tecnologia e tem pessoas que vão aproveitar dessa tecnologia. Vivemos um momento hoje de muita confusão. Quer ver uma coisa interessante? O criador do Walking Dead, o Kirkman, ele é gerente operacional da Dynamite, que é uma editora grande de quadrinhos dos Estados Unidos. E ele é totalmente contra a inteligência artificial. Ele acha que é uma coisa que só pega e faz uma coletânea de tudo que existe e usa sem direitos autorais. A gente tem esse tipo de pensamento. E tem o pensamento da... Mas ele veio para ficar.
ponto-chave. Não adianta eu não gostar ou eu gostar, porque isso não vai mudar aquele veio. Exatamente. Então eu tenho que tentar me adaptar. Eu tenho que tentar manter alguma coisa que é talento, que é pessoal, que é minha marca, em cima de alguma coisa que não vai ter volta. É que nem, eu não vou chegar para uma editora agora e falar assim, olha, eu não quero que você faça um processo digital, eu quero que você faça tudo manualmente. Não vai acontecer. Eu tenho prancheta em casa e o tanquinho, mas... Você entendeu? Eu até posso usar isso, como eu gosto de fazer muitas vezes, para manter a minha mão, para manter a minha coisa. Faço às vezes um quadro para dar de presente, né? Mas não posso impor que o progresso não venha, que a tecnologia não avance, que as coisas não aconteçam dessa forma. Então, esse ponto de partida, para resgatar o que a gente comentou na outra vez, de que você tem que se adaptar, você tem que fazer que nem a águia, né? Se reformular para continuar caçando com maestria, é uma coisa que eu preciso manter hoje. E acho que qualquer pessoa, em qualquer área, não é só na minha, não. Eu estou vendo, por exemplo, redatores que têm muito medo que o pessoal escreve textos. Estou vendo muita gente de contabilidade, porque ele faz já todo o processo automatizado. E em todas as áreas, a tecnologia vai entrar. Então, a questão não é se ela vai ou não entrar. A questão é que uso eu vou fazer. Isso, porque já entrou, a tecnologia já entrou. E como assim? Sempre teve. Lembra da época em que você pegava uma foto e fazia com aerografia o retoque americano? É verdade. Veja bem, aquele foi um difusor de águas. Quem sabia mexer com aerógrafo, para quem não sabe, é um tipo de um revólver de tinta, só que é uma caneta menor. Quem não sabia fazer aquilo estava com o mercado reduzido. Então, né, eu sempre brincava quando eu dava aula para os meus alunos que eu ganhei dinheiro fazendo fundo degradê. Eu vendi o fundo degradê para gráfica, para agência de publicidade, e hoje é um absurdo pensar nisso, né? Sim. Porque você faz o comando e faz o degradê do jeito que você quer no computador e ele está pronto. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente reflita hoje é o seguinte: sabedoria não é você conhecer as coisas. Né? A verdadeira sabedoria é você saber usar aquilo. Como você saber usar o conhecimento. O conhecimento está aí. Então, por exemplo, eu sempre brincava com as pessoas que é o seguinte: você tem o computador mais potente do momento. Tá certo que daqui a 6 meses já não vai ser mais. Mas tudo bem que você tenha hoje o computador mais potente do momento. O que você vai fazer se você não sabe usar? Não adianta nada. Então eu gosto muito do Cartier-Bresson, que era um fotógrafo francês, que ele ganhou muitos prêmios, ele se colocava de uma maneira muito brilhante, mas ele usava um equipamento muito simples. Então eu digo para você, equipamento ele vai até um ponto para te ajudar, é uma ferramenta. Se você precisa, se você usa, por exemplo, quando você vai manipular imagens, você precisa de um equipamento mais parrudo, para ele aguentar essa memória que ele vai usar. Mas sabe, tem gente que está só... que é redator, por exemplo, né? Eu tenho um amigo hoje que ele gosta de escrever na máquina datilografia. E, Kendi, você me fez até lembrar, porque desde os 11 anos circulo por aqui, pelo centro. Né? Eu trabalhei muitos anos aqui pelo centro, tem uma história muito interessante e me deslumbrei assim, porque fazia tanto tempo que eu não vinha ao centro, que eu estranhei muito, né? Mas assim, eu me lembro de salas de datilografia. Você tinha uma... Sim, verdade. Né? Era um andar enorme, todo ocupado por mesinhas com datilografia que as pessoas, né, datilografavam para as demais empresas. Né? A datilografia acabou, ela foi substituída pela digitação. Exatamente. Então teve a mesma pessoa que datilografava, hoje faz a digitação de textos, de livros, sim, de revistas e tudo mais. Qual é o grande problema nisso? O grande problema é que a pessoa, ela simplesmente migrou, mas ela não se atualizou. Então ela continua sendo uma mão de obra barata. Só que o Office 365 pegou isso dela. E também você veja como é que as coisas são. Hoje em dia você dita e o computador já escreve. Agora você falou uma coisa lá do fotógrafo, é assim,
Não adianta você ter a melhor máquina fotográfica do mundo. Se você não tiver o domínio da luz e o olhar, né, de enquadramento, se você não tiver essa consciência, não adianta você ter o melhor equipamento. Voltamos àquela questão. A verdadeira sabedoria não é ter o conhecimento, é saber usar o conhecimento. Eu trouxe para você algum material que eu vou tomar a liberdade de acelerar um pouco a nossa conversa, que eu gosto de um papo, sei que você também gosta, esse é um tema apaixonante, mas a gente precisa ser um pouco mais rápido, né? Eu tenho aqui um livro que eu quero dar para você, até com dedicatória. Opa, que bonito! São quadrinhos que cada pessoa fez. Aqui você fez o Tarzan aqui. Na verdade, é o Iotá. Ah, eu verdade. Ele é um Tarzan. Olha, mas não fala isso pro autor que ele não vai gostar. É verdade, E aqui, olha. Eu só vi o Carlito Cunha, ficou bonito aqui, hein? Essa parte da coisa minha, e aqui eu fiz as aberturas de capítulo, tá vendo? Ah, ok. Maravilhoso. Então, foi um trabalho que foi muito interessante, né? O Carlito é uma pessoa que eu conheci através da Tereza, né? Depois da morte dela, porque eles tiveram contato lá na Abril. Entendi. E a gente fez esse projeto, fluiu muito bem, foi muito gostoso. E eu tô querendo, é um livro que eu gostei, eu quero trazer para você dar uma lida. Ele tem muito bom, sem dúvida. Um fator interessante da própria história, em preto e branco, né? Para você ver, aí voltando e resgatando mais uma vez a nossa conversa, né? Mas e os quadrinhos, né? E o Capitão 7, né? Sim, e eu continuo fazendo quadrinhos empresariais. Que bacana! Esse quadrinho empresarial que é até na moda agora, né? Porque ele fala sobre a proibição das mulheres de jogarem futebol. Ele fala sobre o preconceito que as mulheres tinham para chegar a cargos de chefia. Sim. E tudo isso demorou. Você colocou numa história. Coloquei numa história, eu fiz o roteiro, eu fiz a arte final e imprimi isso em uma semana e meia. Parabéns, Gil, você é brilhante. Não sou brilhante, eu tinha pressa. Bacana. E tem atividades no final. Então é muito interessante porque, por exemplo, às vezes a empresa quer tratar de um tema mais difícil, né? E ela não sabe como abordar isso, como atingir camadas, principalmente pessoas que hoje não têm vontade de ler muito ou têm dificuldade de alguma forma de leitura. O quadrinhos ajuda a você passar mensagens, às vezes com conteúdos muito profundos e difíceis, para todas as camadas. Isso daqui é melhor do que uma palestra do Recursos Humanos coloca. Porque, inclusive, isso permite que você não só leia, mas como você também retorne a ele em qualquer momento que você tenha. Né? Ele também passar para o pessoal da família. Sim, ele tinha essa preocupação de ele ser uma coisa que as crianças leriam, que os jovens leriam e os adultos também. Né? E ele teve a versão impressa e teve a versão digital. Então isso permitiu que as pessoas pudessem ter um acesso mais amplo, não só da própria empresa, como até muita gente de fora. Né? E esse você pode vender para várias empresas, né? Colocar o logo dele. Esse exatamente não, mas se a empresa precisar, eu faço um roteiro sob medida para ela. É customizado. Não tem problema, a gente vai discutir o problema dela. Você veja, aqui a gente teve que fazer pesquisa, né? Porque há 40 anos atrás, eu não sei se vocês sabem, né? Agora até está na moda, né? Porque a gente foi para o final da Olimpíada, né? Era proibido jogar futebol, era contra a lei jogar futebol. A mulher jogar futebol. Né? E ela jogava, correndo risco. Então, é muito interessante tudo isso, né? Eu quero comentar um outro livro, que aí é um tema totalmente diferente. Eu tenho um maestro conhecido, e ele quis fazer um livro onde ele falava da sua relação com o seu neto, a preocupação dele com o futuro, né, que é o Moacir. E a gente fez esse livrinho também, num estilo muito leve, muito infantil, e a gente quis transmitir uma mensagem positiva. Legal. Tem até uma musiquinha aqui, tem a musiquinha, e ele, inclusive, no site você ouve a musiquinha, né? Que é a mesma coisa do que a história da barata verdadeira. Sim. Você se lembra, isso aqui é seu, isso aqui eu posso tirar. Você se lembra daquela musiquinha da barata? A barata diz que tem... Sim. A mentira da barata. Lembro. Em cima dessa barata, que era uma mentirosa, a gente fez uma história da barata que virou uma barata que diz a verdade.
Nossa, você fez uma barata bonita, hein? Obrigado, né? Porque foi um desafio, né? Porque barata normalmente é um bichinho meio que as pessoas não gostam muito, né? E aqui também tem uma grande vantagem. Se você ver aqui no final, ó, se você clicar no QR Code, você ouve a musiquinha. Tem um videoclipe da musiquinha, tem em libras inclusive, e você pode acompanhar a música. Como que a gente um dia ia imaginar que isso ia acontecer, né? Isso é tecnologia que nos ajuda nesse ponto. Olha, me fizeram uma proposta, inclusive esse pessoal da Veredas é muito legal, é uma editora lá de Minas Gerais, de fazer um peixinho que lembrasse a Dory. Ah, ok. Eu fiz, né, num estilo bem infantil. Você veja que é uma situação do acabamento mais refinado, né? E conta a história, né, de que o mar não estava para peixe, e aí vai andando nessa situação e vai mostrando vários animais, porque inclusive era a preocupação da bióloga que escreveu junto, né, com uma certa fidelidade, né, uma certa liberdade pelo estilo infantil, mas uma certa fidelidade. E ficou muito lúdico, né? Ficou bem lúdico esse livro, né? Maravilhoso, viu? E quero, antes de finalizar, eu sei que eu estou assim, exagerando, mas olha, são mais de 500 livros que eu fiz entre didáticos e paradidáticos nesses anos todos, né? Esse livro também é do autor da Barata e também tem uma musiquinha no final que você pode acompanhar. Ele fala de uma festa do leão, que o leão está convidando todo mundo para uma festa, mas na verdade ele quer jantar esses animais, né? O banquete já está garantido, né? Mas não se assustem que tem um final feliz, viu? Maravilha. Então, é um estilo que você vê que é diferente, né? A gente já comentou isso da outra vez. Eu não tenho um estilo único, eu sou uma pessoa que faz um estilo para a situação que a gente determina, né? Tanto é que eu faço até livros didáticos, assim, de biologia, né? Seções do corpo e tudo mais, tem que ser muito fiel, né? E gosto de fazer também um estilo mais caricato, mais infantil, né? O Douglas, ainda bem que você não perdeu o traço, né? Não, evoluiu ainda. Mas deixa eu falar uma coisa, é todo dia trabalhando. Todo dia trabalhando. Eu tenho um filho especial que ele quer aprender a tocar. E eu falo para ele, não adianta ter aula, se você não treinar, não vai. É verdade. E eu coloco essa situação para ele, que a minha mão, se eu não trabalhar todo dia, ela vai endurecendo. Até o pessoal de música também tem que estar assim. Deixa eu falar, né? Quanto mais você faz, né, verdade? Sim. Mais você vai dominar a prática, leva à perfeição. E por fim eu quero falar, né? Quer dizer, eu teria ainda mais alguns livros aqui. Aliás, ontem, inclusive, né, trouxe até aqui, eu fiz por 4 anos e meio as caixinhas do McDonald's. Opa, parabéns! E ontem entrou em contato comigo um colecionador de McDonald's antigo, né? Porque hoje em dia nem pode mais falar da turma do Ronald, né? Você sabe que ela ficou proibida, né? Pelo politicamente correto. Porque eles defendiam a comida não boa, né? E também faziam brincadeiras não apropriadas, né? Assim, aquelas brincadeiras mais soltas que se faziam no passado, que hoje em dia não permitem mais. Então eles tiraram a turma do Ronald. Mas nessa época, agora eu não sei, né? Até saiu uma caixinha lilás agora, mas a caixinha era só uma coisa vermelha e tinha um brinde lá dentro, né? Naquela ocasião eu até brinquei para você que a brincadeira era de fazer os picotes, as coisas, de uma tal maneira que a pessoa pudesse brincar com a criança já na mesa e que também sustentasse o lanche sem cair, né? Imagina, você picota tudo, você põe o lanche lá, quando você pega tudo, cai tudo no chão, não dá, né? Verdade. Então, e essa pessoa entrou em contato e falou assim, acho que eu levar para o pessoal lembrar que há 4 anos, eu fiz por 4 anos e meio, né? Não me lembro, já uns 15 anos atrás, essas caixinhas até ela entrar no politicamente incorreto, né? Aí a gente acabou parando. Mas parabéns. E eu queria, por último, apresentar com carinho essa coleção, que é uma coleção que eu estou fazendo, e ela partiu de uma situação que é o seguinte, eu vejo hoje os pais com muita dificuldade de interagir com os filhos. Orientadores, educadores, às vezes um tio, um parente, que tem alguma dificuldade de interagir com a criança. Sim. E principalmente, né, até eu ouvi aqui recentemente, da questão de cuidar do corpo, da alma e do espírito, né?
E é interessante porque a gente está cuidando muito pouco do espírito. E está passando muito pouco essa informação para as crianças. Eu conheço pais que levam as crianças logo cedo para as atividades dela, ela passa o dia todo cheia de atividades, gostam de voltar no final do dia, pegar ela já dormindo, para pôr na cama e no dia seguinte fazer tudo de novo. Porque tem uma dificuldade, às vezes, de entender o que é realmente ser um pai, ser um orientador, ser um responsável. E nessa situação eu estou tentando ajudar as pessoas a terem um pouco de facilidade. Qual é o intuito dessa coleção? A primeira situação é que a criança ouça a história. Então ela tem uma sugestão da história para o adulto se orientar, ele não precisa entender a história inicialmente, ele pode seguir a orientação da história. A criança depois vai pintar esse material e vai assimilando isso. Se a parceria for correta, imagina a criança pintando junto com o pai e tudo mais, e vai criar um laço. Eu fiz da moeda perdida para dizer que a pessoa pode estar perdida nesse mundo, pode não saber o seu lugar nesse mundo, mas Deus larga 99 ovelhas para ir buscar. A moeda que se perdeu é mais importante do que aquela que já está. Então, ele sempre está em busca de você. Ele sempre está no seu resgate. E o segundo volume que já está pronto, mas eu não trouxe, porque esse livro... Em inglês também. E em inglês também, o que poderia ser também uma ajuda para a pessoa que quer passar uma noção simples de inglês, porque é um inglês básico. O segundo volume é de Davi. Eu não sei se vocês conhecem muito a história de Davi. Ele vale para qualquer tipo de igreja, né? Sim. Sim, ele não é denominacional, ele vale para qualquer tipo de pessoa que entenda Deus como uma certa orientação espiritual, né? Então olha só que coisa interessante, Davi, que é o segundo que está pronto, os dois estão disponíveis na Amazon, você pode pedir, ou pode falar comigo, a gente pega e faz um lote personalizado, eu faço até uma oficina no lugar, se vocês determinarem o pacote, e aí ensino as crianças a desenhar, eu adoro desenhar com criança. Eu adoro, né? E eu não sei se me permite, por favor, vou falar um pouco mais, desculpa. Mas assim, quando a Teresa faleceu, eu vi um casal que eu conhecia. E vi um japonês grandão, assim, né? Eu falei, será que é o filho deles? Que a última vez que eu vi era um catatauzinho. E fui conversar com eles e ele falou assim, olha, eu me lembro da oficina que você fez de férias, que eu não sabia desenhar, que estava chorando. E era pequenininho lá, e vocês sentou do meu lado com a Teresa, e vocês não só me entusiasmaram, como eu comecei a desenhar, melhorei meu rendimento escolar, e hoje trabalho com desenho para jogos de celular. Eu falei assim, gente, é isso, né? É isso que eu preciso ser valorizado. Né? A tecnologia está aí, mas sentar junto de uma criança, o computador não vai fazer isso. Né? E o segundo volume, que é Davi, Davi também é um personagem muito interessante, porque Davi, ele foi rejeitado pelas pessoas. Tanto é que quando vai o profeta na casa do pai dele, ele não lembra dele. E é muito, tem um filho ainda que está lá cuidando das ovelhas, né? Mas a mensagem é, mesmo que ninguém te escolha, Deus te escolheu. Isso. E aí, também tem a brincadeira de desenhar, também tem a brincadeira de contar a história, né? E se você perceber, a página de trás só tem a sugestão da história. Por quê? Porque se a criança fizer com uma hidrocor, uma tinta mais forte, ele vaza aqui, mas não atrapalha o outro desenho. Então é uma coleção que eu tenho muito gosto, tá na Amazon, mas se alguém tiver interesse, tanto esse como o outro, né, e até eu quero pegar o gancho, né, eu tenho 2 projetos que eu queria desengavetar ainda esse ano, se desse. Um é de falar da experiência da morte, porque eu tive que falar isso para os meus 2 filhos, né, uma é especial, a outra era muito ligada à mãe. E eu usei a história de um cãozinho, mostrando que o cão, que foi envenenado, inclusive, até baseado no fato verídico, ele veio com uma missão, né?
ele já está pronto, só falta eu desenhar ele para estar pronto. E tem um outro projeto, para quem gosta de um tipo graphic novel, que é tipo assim, os guerreiros mais velhos, né? E fala sobre os valentes de Davi. Quem eram os valentes de Davi, como eles agiam. Tem uma historinha lá que não é bíblica, mas é baseada nesses acontecimentos e eu quero fazer ainda uma graphic novel antes que eu seja atropelado pela inteligência artificial, que agora está até fazendo história em quadrinho, não é verdade? Tá certo. Entendi, desculpa, falei muito. Muito obrigado. Não, maravilhoso. Douglas, quer falar teus contatos? Nós vamos escrever aqui também? Sim. Olha, veja bem, as pessoas podem ligar para mim através do WhatsApp, que é 11 3297 6297. Elas podem ver o meu Instagram, que é Illustrator, com 2 L's, porque eu tive a conta roubada. Eu não consegui recuperar, então eu tive que pôr um nome um pouco chatinho. É Illustrator Douglas Galindo e entra lá. O meu canal de YouTube é Douglas Galindo, né? Tiver uma caricaturazinha, vocês vão logo perceber que sou eu. E aí também tem o portfólio, que é illustratordouglasgalindo.my.portfólio. Qualquer coisa que vocês quiserem, e também meu e-mail, né? motiva@uol.com.br. Eu estou disponível para fazer qualquer tipo dessas coisas prosperarem, porque eu acho que ela ainda tem utilidade. Gratidão, viu? Gratidão para mim. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Douglas Galindo, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima.